Boa noite a todos, muito bem-vindos. Espero que vocês participem. O objetivo aqui é que a gente converse, que a gente possa trocar informações com os estudos que eu fiz. Porque todos nós temos sabedoria, só precisamos estudar mais um pouquinho para aplicá-las no nosso dia a dia. Então, nós vamos conversar um pouco. Quero que você, quem quiser participar, fique à vontade. Quem quiser só mentalmente também. O que é o amor para vocês? A pergunta acho que mais específica é: como você descreve o amor? Como vocês escreveriam o amor? Bom, quando a gente ouve amai os outros como a ti mesmo, a gente fica pensando, né, que é uma frase, às vezes algumas pessoas só pegam o ame os outros. O mais importante é o como a ti mesmo. Como vocês andam amando a si mesmos? Nós ficamos tão preocupados com o externo, será que nós estamos observando o interno? Então a gente fala assim por amor: meu bem, come uma fruta, come uma verdura, faz exercício. Mas o que nós estamos falando está voltando com a mesma intensidade? Então o amor, ele precisa ser vivido para a gente realmente sentir o amor e poder descrever. Porque quando a gente só diz sobre o amor, a gente tem uma sensação, e a sensação ela não está permanente dentro de nós. Por isso que a gente tanto fala do interior para o exterior. Porque se alguém está amando mesmo, está feliz, a gente reage com amor, não é verdade? E eu sempre expresso isso aqui para quem vem sempre nas palestras, que eu faço palestra aqui há bastante tempo, e eu repito muito essa frase. Pode parecer, mas ela está sendo excessiva, mas precisa ser excessivo, para que a gente comece a fazer uma transformação de dentro para fora. Porque o amor, ele existe quando ele é manifestado, não é assim? Então, quando nós manifestamos o amor? Então, quando você pensa em amor, eu quero que vocês parem um segundo, tá? E eu quero que vocês pensem, imagine alguém que vocês acreditam que vocês amam, que vocês denominam como eu amo essa pessoa. Pensaram? Pode ser mais de uma, fiquem à vontade. Agora eu quero que vocês observem a emoção quando você pensa nessa pessoa. Vocês estão sorrindo, isso dá tristeza, porque nem sempre é a pessoa que a gente ama, né? Agora descreve para vocês mesmo qual é o sentimento que você tem por essa pessoa ou essas pessoas que vocês pensaram agora. Nem todo mundo tá com uma cara muito boa aqui não, hein, gente? Vocês estão me deixando confusa. Agora eu vou para uma parte mais profunda com vocês. O amor é a força divina que rege o universo. O que é o universo? O que é Deus? Tudo. Se a gente está falando de tudo, que a gente sempre fala o eu sou, o todo, nessa palavra que a gente usa, o universo é uma extensão maior do que o planeta, ok? Nós vamos prestar muita atenção no que Emmanuel falou, porque as frases que são ditas, elas vão percorrendo ao longo do tempo. Estamos em 2025 depois de Cristo, mas o mundo tem 4,7 bilhões de anos. Então vamos percorrer esse tempo e entender exatamente o que naquela época, por exemplo, eu tenho 40. Eu converso com o pessoal de 18 e 20, eu fico 5 minutos. Um momento, o que você falou? Porque o dialeto está bem diferente do meu. Então entenda que a gente precisa, toda a frase que a gente for ler, todo livro que a gente for ler, a gente precisa parar um pouco, porque entender o dialeto. Meu avô tinha 96 anos, morreu faz 2 anos atrás, ele não falava conversar, ele falava: ô querida, vamos para uma palestra? Então, aqui é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, a gente precisa entender que existe um estudo nas frases quando a gente lê um livro, para a gente começar a ter uma interpretação mais profunda. Então, gente, o universo, o todo, o Deus, é o positivo ou o negativo. Sou eu que estou aqui fazendo palestra e vocês que estão buscando, e também é o criminoso que está na rua. Quando a gente entende isso, agora vamos novamente. O amor é a força divina. Se a gente já entendeu que a força divina que rege é positivo e negativo, qual força estamos dando para que chamamos de amor? Como saberemos isso? Voltando à pergunta, a pessoa que você imaginou, você vai observar as emoções que vocês estão vivendo, que nem sempre pode ser positiva. Então vamos lá, vocês viram minha filhotinha aqui, certo?
Às vezes, pode ser que eu brigue muito com ela, a gente não tem uma vida boa. Graças a Deus, não é o meu caso com ela, mas existe relações e relações. Mas você briga o tempo todo, você já acorda chateado, você já fica... Mas você ama aquela pessoa, porque ela é minha filha, eu vou amar minha filha. Inclusive, eu nem sei como será na adolescência. Estou orando para chegar até lá e ter sabedoria. Mas pode ser que em algum momento entre eu e minha filha, não vai faltar amor, mas vai ter uma parte do universo que não é tão positiva. A questão é, se eu não perceber e descrever o amor, por isso que eu pedi para vocês escreverem, vocês começam a deturpar o amor. Porque você ama aquela pessoa, mas não necessariamente está vivendo o amor com aquela pessoa. Eu estou sendo clara? Existe alguma dúvida aqui? Da mesma forma que às vezes a gente acredita se amar, mas a gente toma atitudes que nem sempre a gente percebe que é amor. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos deuses. Não é assim? Vós sois deuses? E como que é ser Deus, gente, quando dói muito? Quando a gente vê uma coisa que é muito ruim. Como que para vocês é essa parte de Deus? E quando a gente pede, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, estamos pedindo para Deus reverter a força que nós criamos dentro da lei universal. Um dia eu vou entrar aqui também com a lei universal, mas só que acho que meia hora não dá não. Mas, entende? Então o universo é energia positiva e negativa. O que eu estou pedindo aqui para vocês é para que vocês percebam qual é a energia que está movendo. Então vamos lá, eu sou uma pessoa, uma mulher, que pelo que vocês estão percebendo aqui, eu tenho uma ótima forma de falar. Então automaticamente, como eu tenho uma boa comunicação, eu sou muito óbvio que eu vou ter uma conduta que eu posso instigar você a fazer o que eu quero. Manipuladora. Isso está no meu signo, está em toda qualquer análise que eu faço. Se eu fingir que eu não sou manipuladora, eu vou manipular a pessoa que eu amo, dizendo que é amor. E é por isso que eu estou dizendo novamente que é de dentro para fora. Se o universo é energia positiva e negativa e nós somos Deus, e o que nós somos? Luz e sombra. Então, todas as vezes, novamente, eu repito, é preciso fazer o autoconhecimento. É preciso descobrir, porque o mundo... Ai, nossa, a humanidade está perdida. Você está na humanidade nesse tempo, nesse agora. Se a humanidade está perdida, faça ela encontrar o caminho. Você pode ser o impulsionador por isso. Mas se você não for e ninguém for, fica todo mundo na mesma rua. E fica todo mundo no negativo do universo. Acertei. O amor é a força divina que rege o universo. Emanuel, direito. Agora vamos aqui de novo para a gente pensar. Universo, energia positiva e negativa, certo? Qual a força que estamos funcionando nas relações que chamamos de amor? Não falei isso? Agora nós vamos ser mais detalhistas. Eu quero que vocês pensem na família. Quem na família de vocês que vocês fazem? Isso aqui é bem profundo, eu devia ter colocado por último, porque é a parte mais 2. Quem na família de vocês que vocês amam, mas só causa dor o relacionamento de vocês? Pensaram? Existe algo que precisa ser visto dentro dessa relação, a dosagem do amor. Por quê? Porque quem tem filho, na minha idade, minha filha de 5 anos, a minha filha ela acorda pedindo chocolate, a sua também, Tainá? E dorme pedindo o trem do chocolate. E miojo. 7 horas da manhã. Se você der o miojo e o chocolate, ela não vai se sentir amada? Vai. Você está amando sua filha? Não. Vocês estão entendendo? Porque isso que a gente precisa de discerne, se não amor. A gente vai no automático. Só que sua filha está se sentindo amada porque você não está dando, você é uma bruxa, não é? Porque na verdade é o universo da criança, né? A criança ela só se sente amada quando ela ganha algo. Porque é o nível de capacidade cognitiva dela. É um nível de capacidade cognitiva. Quem não se conhece interiormente fica com a ferida da criança, entendeu? Que a gente fala lá, quando faz terapia, a gente fala, gente, vem cuidar da criança machucada. Essa dificuldade de entender que o chocolate faz mal e o miojo 7 horas da manhã. Ai, Deus, perdão, eu sou uma criança para Deus ainda, e vocês? Admitir é mais bonito. Porque aí você para tudo, quando você vai fazer um trabalho psicológico, né? Você consegue realmente se ouvir. Eu sou terapeuta, eu trabalho com mapeamento mental, como tem psicólogas aqui. O que a gente já percebe quando vocês entram? Eu falo sempre assim, gente, você não está falando comigo, porque a gente vai esquecer. É o objetivo, inclusive. Deus me livre de ficar lembrando do caos de todo mundo. Eu me enlouqueço e eu tenho que focar no meu.
Quando vocês começam a falar, não, mas me desculpa, deixa eu falar uma coisa, não é pra mim que você tá falando. Eu sou um espelho. E se você ficar bravo e quiser vir pra cima de mim, o que máximo vai acontecer, você vai se quebrar por dentro. Não tem nada a ver comigo. Se eu ouvir 10 pessoas e tentar salvar a vida de 10 pessoas, gente, me canoniza. Ou canoniza a Luísa. Porque nós somos seres humanos igual a vocês. Inclusive, estudar sobre isso aqui fez uma abertura interna primeiro em mim. E é por isso que eu estou passando para vocês e espero que esteja trazendo aqui, tá? Uma sabedoria. Porém, existe algo muito difícil. Enxergar que a gente erra, dá vergonha. Sabe quando você tropeça na frente de todo mundo, vai subir naquele calor, aquela vontade de entrar no buraco? Por isso que terapia dói. Por isso que o mergulhar dentro dói. Você começa a ver que você não é legal o tempo todo, que você ofende, sim, que você é ignorante, que você não tem boa conduta a todo momento. Eu não tenho a todo momento. Eu estou sempre espiando a minha ação. E eu estou melhorando a cada dia mais. E espero em Deus melhorar a cada dia mais. Mas dizer que eu sou boa o tempo todo... Baixa em mim para vocês verem o que acontece. Não sou boa ainda. Eu não consigo ser crucificada ainda. Mas estou melhorando a cada dia mais. Ou seja, cada dia mais eu permito ser melhor. Eu permito viver o amor. Eu permito ser iluminada. Eu não sou iluminada, eu me ilumino através do meu comportamento. Então, pense em cada uma da sua família e aí você se pergunta, como eu entrego o amor para essa pessoa da família que você pensou? Isso é o que você acredita. Você acredita que está amando essa pessoa? Lembrando do miojo e do chocolate, tá, gente? Que é uma linha tênue aí que a gente começa a perceber do que é bom e do que faz bem, ok? Como as pessoas se sentem sendo amadas por você. Porque existe uma coisa muito diferente. Vou usar a Tainá? Pode ter Tainá usar. A Tainá falou do chocolate e do miojo. A Tainá pode falar assim com a filha dela, não vou te dar miojo. Chega de miojo. Não, eu já falei não. Ou ela pode falar, filha, a filha vai chorar, inevitável. 5 anos, amor, até os... A criança expressa chorando. Depois a gente tem infarto, AVC, essas coisas, porque a gente segura. É loucura, né, gente? Mas é bem por aí. Mas a criança vai chorar. Sabe por que a gente perde o controle? Não é pela criança. É pelo incômodo de ver uma criança chorando. Mas, se você sabe que o que você está fazendo para ela é gostoso, mas faz mal, você, por dentro, você fala, não, amor, filha, vai chorar, mas não vai comer. Quer uma fruta? A criança fala, não! Não é assim? Quer não sei o quê? Não! Mas a sua consciência tem que estar em ordem. Você não pode pedir para uma criança ter mais cognição mental que você. Isso é amor. Você ser lúcido dentro do caos. Eu vejo muita gente pedindo luz para uma criança. Para de gritar! Eu falo, gente, tá confuso isso aí para mim. Pedir para uma criança ou para alguém que a gente chama de vulnerável trazer uma condição de um vulnerável é meio incompatível. E aí a gente está rasgando o amor e novamente dando um miojo às 7 horas da manhã. É preciso uma linha de raciocínio e para isso precisa de tempo, senão a automação da vida faz com que a gente não perceba. Então, o que a gente pode fazer? Todo dia parar um pouquinho e começar a se refletir. Como eu entreguei o amor para minha filha, de manhã ela pediu miojo, ficou brava, mas eu falei com calma, ela chorou porque é inevitável, ela precisa controlar as emoções dela, e criança controla as emoções no choro. Mandar calar a boca não adianta, vai doer o coração da criança e ela vai ficar... Deixa ela soltar. Vai te irritar? Sim. Então, o que significa que você está com cortisol alto, ok? E você pode ter, dependendo da sua idade, cada dia mais problemas de saúde. Cortisol alto dá muitos problemas. Os leves problemas de cortisol é dor no ombro, e às vezes você acorda com torcicolo, certo? Começa com a tensão no ombro, por quê? Porque a tensão faz a gente ficar assim, ó. E aí a gente inclusive na miofacial aqui, é ponto gatilho que a gente chama, né? Então vai piorando os seus pontos gatilhos, então você tem dor aqui. Ciático, gente, infelizmente, por mais que a gente ache que não, é autoritarismo, é rigidez na vida, é não conseguir ser, né? Então, você vai tendo atitudes e comportamentos autoritários, inclusive consigo mesmo, não abrindo espaço para se amar, não abrindo espaço para ver como você está entregando amor a si mesmo. Isso aqui serve para a gente também, né? E aí você pode ver com a sociedade, né? Como estou entregando amor à sociedade?
xingando todo mundo, falando assim, essa geração, que isso passa de geração em geração, essa geração está péssima. Minha mãe falou também, minha avó também falou, e aí, quando que a geração vai ser boa, assim, só para eu saber? Porque aí eu quero cair nessa época, quando a geração antiga fala que é a próxima, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eles sabem conversar, refutar. Eu acho que um jovem que você fala, ele consegue refutar aquilo que você está dizendo, ele raciocina. Eu acho incrível alguém que raciocina. Só que tira a gente do prumo, tira. Tira a gente do... Minha filha vive tirando do prumo, eu tenho que reconhecer embaixo da minha cabeça e falar, desculpa. Porque veja bem, eu grito às vezes. Bem difícil, é. Mas quando eu grito com ela vira e fala, mas você não me ensinou a não gritar? Eu falei, ó, me pegou, hein? 5 aninhos. O que normalmente as mamães fazem? Ou tem gente que fala? Ah, eu te ensinei, mas agora eu fiquei nervosa. Dá até vergonha. Desculpa, gente. Então, eu fiquei nervosa, já basta. A criança também está nervosa, deixa ela chorar e gritar e fazer escândalo, se jogar no chão, porque você não deu chocolate. Se faz sentido para você, tem que fazer sentido para ela também. A gente precisa realmente raciocinar na condução do que a gente faz e fala. Né? O que nós estamos entregando esse amor? É o mesmo como a ti mesmo? Certo? Como as pessoas se sentem amadas? Eita, faltam 5 minutos. Ao seu lar. E o que eu acredito ser amor? Isso é o mais importante. Precisamos descobrir como é ser amado dentro da família. E amor precisa de limite, tá, gente? Porque quando a gente se perde no amor, ele se torna ódio. Por isso que precisa de limite de observação. Como a gente está amor na sociedade. E assim a gente vai. Campo amoroso, que é um babado também. Individual, indivíduo e espiritual. Existe uma coisa que eu trabalho aqui já desde 2018, eu acho. E antes eu trabalhava como médico espiritual. Dei um tempinho, faz uns 2 anos, né? Continuo fazendo outras coisas aqui com muito amor e carinho. Só que quando você é médico espiritual, a gente realmente, vocês saem de lá, supimpa, é muito legal. Porém, as pessoas acham que eu vou curar. Aí tem gente que já chega achando que, tipo assim, você vai resolver minha vida. Existe mesmo? Vocês acham que existe? Alguém que é médium resolver sua vida assim, pá? Quando vocês vêm aqui, vocês acreditam que nós vamos resolver a vida de vocês? Isso é bem importante também. Reconhecendo o amor. Pense em uma situação recente onde você disse que amava alguém, ok? Agora perceba se quando você está acreditando que você ama alguém, se vocês vivem o amor. Por exemplo, no relacionamento amoroso, quem é casado ou namorando aqui. Essa pessoa que você tem descontentamentos, normal. Mas vocês vivem mais o amor no dia a dia, ali, no gostosinho, ou vocês vivem mais a discórdia? Lutando quem está certo. Porque companheiro é para acompanhar, um do lado do outro. Se está tentando fazer quem está certo, está um atrás, um na frente, o negócio está errado. Não tem acompanhamento aí. Vocês estão... Sabe por quê, gente? Pensa comigo. Reflitam comigo. Se vocês estão numa relação, tem 2 adultos funcionais, porque se um não funciona, o que é funcional? Sobrevive se alimentando, porque se você não comer, consegue água, consegue roupa, porque senão fica pelado. Então, assim, que funciona. No disfuncional, gente... Precisa de terapia urgente de tratamento, mesmo, muito sério. Se você não consegue sobreviver, não consegue fazer sua comida, não precisa ser pode ser um miojo, que é fácil. Mas sobrevivendo, tá ótimo. Então, quem é funcional? Tá dentro do relacionamento amoroso, que é o que mais me procura dentro do meu consultório. Quem tem razão, se os dois estão aprendendo a viver? Por que um bate na tecla que tem razão, sendo que todos nós aqui estamos aprendendo a viver? Porque nascemos, eu particularmente, estudo pra caramba. Por que eu falo particularmente? Porque o que eu estudo nem sempre eu consigo na prática. Não consigo. Como, por exemplo, toda hora da outra face. Eu tenho uma dificuldade porque eu sou ariana, gente. Ai, pedi pra dar outra face, meu Deus, mas eu tô tentando. Pelo menos eu já não quero ir pra cima mais, mas olha... Você participou, né, Tainá? Eu não quero mais ir pra cima das pessoas, porém, todavia, contudo, eu tô aí trabalhando no meu interior, gente. Porque eu começo até a suar de nervoso. Mas eu reconheço que eu sou assim. Porque senão, quem segura o meu cavalo? Quem segura a minha pessoa? Se tá só eu e minha filha, eu sou ignorante, estúpida, porque é assim que as pessoas acontecem. Por isso que a gente tá falando do narcisismo. Porque consegue se controlar fora, porque sabe o quê?
que vai ser o quê? Crucificado de verdade. Agora, minha filha, como vai me crucificar? Aí eu taco-lhe a lenha mesmo. Estão percebendo que é narcisismo? É fingir que não se enxerga. Uma pergunta assim, falando de infância ainda, né? Por exemplo, aquele pai que é ausente, ele dá tudo que a criança quer financeiramente, mas não dá a presença. Que tipo de amor é esse? Então, na verdade, não é amor, é funcionalidade. Né? O amor é quando ele é vivido. Quando você sente amor, o seu coração se aquece. Quando você abraça sua filha, você está vivendo um amor. Não dá aquela coisa que você fala, eu quero ficar aqui. E aí você percebe o amor. Agora, igual eu te falei, por isso que eu falei, não vamos tirar os que são disfuncionais. Porque funcionalidade é a base, que é o que a gente fala muito sobre as mães ficarem falando, olha, eu te criei. Então, por que você fez? Então, porque não jogou no lixo? Devia? Você está entendendo? Porque se você fala para uma pessoa, eu te criei, eu falo para minha filha, olha, você agora me agradece porque eu te criei. Não faz o menor sentido. É minha obrigação. Entende? Então ele está fazendo a obrigação. Amor é outra coisa. Amor é quando você precisa dar sem necessariamente por obrigação. E você sente isso. Um neném sente isso. O neném é tranquilo, inclusive na barriga, não é verdade? Você que é mãe. Por que nasceu tranquilo? Por que a mãe não teve pressão alta? Porque ela recebeu amor. Quando ela não recebeu, quando ela está com pressão alta, é por quê? Ela está recebendo uma pressão muito alta. É igual quando eu falo sobre tem ansiedade, tem a depressão. Porque a pessoa está com a mente se dando pressão, pensando no passado. Então ela fica voltando para o passado. Ai, como poderia ser? Ai, aqui dá muito ruim. Ai, mas... Aí, ou seja, é uma mente pressionada. Então, isso não se chama de amor. Não estamos dizendo que é ruim, mas não basta só para uma pessoa crescer emocionalmente saudável. Tanto que depois tem que fazer terapia porque não sabe reconhecer o amor. Né? Então, assim, reconhece o dinheiro, reconhece que tem que trabalhar, porque a criança ela aprende o que você faz, não o que você fala. Então, se todo dia você pegar e comer miojo às 7 horas da manhã e não dá para sua filha, hoje ela tem uma idade, como eu conheço sua filha, tem uma idade que a minha, ela não vai entender porque ela ainda não tem cognição. Mas com 12 anos ela vai falar, por que você come? Porque a cognição dela está mais forte. Aí ela começa a guerrear com você. Por quê? Com 21 a cognição dela tem certeza. Aí você tem uma guerra total. Porque é uma matemática, ela vai falar, não está entendendo, não entendendo, mãe. Então, quer dizer, miojo para você não faz mal e para mim faz, me explique. Como você vai explicar isso para ela? Então, o que acontece com a criança? A criança, ela percebe, mas ela não entende, então ela sofre. Mas não significa que a dor é diferente do outro. Agora, quando ela cresce, que é o que está acontecendo com os adolescentes, que é refutar os pais, é por conta desse lance do miojo. Por que você está dando para mim uma coisa que não é boa para você? Ou... como hoje também temos informações, coisa que não tínhamos antes, ele começa a perguntar sobre o amor. Eu demorei de perguntar sobre o amor e descobri depois dos 30 anos, porque eu não tinha condições de informação mesmo. Eu fui entendendo que eu fui mais tratada com o básico para eu sobreviver, eu fui criada para sobrevivência e não com amor, que são coisas diferentes. Né? Então, qualquer um, inclusive o governo, pode fazer você sobreviver com um vale alguma coisa. Então, você não precisa necessariamente ser pai ou mãe para tal. Aí não é amor, é realmente conseguir sobreviver. Como amar o outro como a nós mesmos. Havia um homem que recebeu de Deus um pequeno jardim, e esse jardim é a vida de vocês. No início ele cuidava com dedicação, regava todos os dias, observava cada planta, respeitava o tempo de crescimento. Isso acontece também bastante no começo do relacionamento. Aí com o passar dos anos, começou a agir diferente, regou menos, com medo de... Perdão, preciso de óculos, espera aí, gente. Passou a regar demais algumas plantas, com medo de perdê-las. Outras ele deixava sem cuidado, acreditando que fossem fortes e sobreviveriam. Pessoas fortes não precisam de ajuda? Ou só as que estão sofrendo e chorando? Outras, em algumas tentava forçar o crescimento puxando pelos galhos. Com o tempo o jardim adoeceu. Porque tudo aqui tem tempo, né? Nasce, cresce, morre, é biológico. As plantas mais regadas apodreceram, as esquecidas secaram e as forçadas cresceram tortas. Quem na vida de vocês, e se vocês estão dando atenção demais e está apodrecendo porque não está sendo bom? O que na vida de vocês estão esquecendo e está secando e seria bom para vocês? E o que vocês estão forçando a crescer e não é para vocês? Vocês conseguem reconhecer? Ótimo. Triste, ele pergunta a Deus, por que meu jardim morreu se eu só quis amar? E uma voz suave respondeu,
Amar não é exagerar, nem abandonar, nem controlar. Ou seja, nem dar miojo às 7 da manhã, mas também não deixar de dar miojo de vez em quando, né? Você dá de vez em quando miojinho? Então, amar é cuidar com equilíbrio. Como é o equilíbrio se você não conhece ele dentro de você? Então, primeiro vamos estabelecer o que é equilíbrio. Amar respeitando o tempo e a natureza de cada ser. Aí, outra coisa. Eu sou rapidinha, vocês perceberam, né? Minha avó, para lavar uma... Gente, eu passo e vou colocando um montinho no prato. Eu faço assim, a minha avó pegava, lavava um prato, jogava água, olhava para ele. Ai, que coisa bonitinha. Eu precisava aprender isso aqui, ó, da minha avó. Eu olhava para ele, mas eu trabalhei sempre com administração, né, minha gente? Meu negócio era prazo. O governo, então, quando chegava dia 28, eu quase enlouquecia. Então, assim, eu fui sustentada por questão de prazo. A minha avó, não. Né? No tempo dela, ela não pôde ter a liberdade de viver o que ela queria. Então, ela sempre fez as coisas na casa, devagar, na paz. Teve 10 filhos, os filhos ajudaram, a avó ajudou. Então, minha avó teve um outro tipo de vida. Por isso que eu não posso pedir para ela e sufocar ela para falar que o processo tem que ser igual ao meu. Então, quando a minha avó lavava, era fácil para mim enxergar, não, mas vontade de pegar e lavar tudo rápido. Eu aprendi a sentar e olhar minha avó e admirar minha avó, porque era uma coisa que eu não tinha. E foi assim que eu fui aprendendo, inclusive, a melhorar na palestra, porque eu falava mais rápido. Então, hoje, eu admiro aquilo que eu não tenho, que são as pessoas mais devagar. Pessoas que são parecidas comigo chamam de lerda. E não é. Óbvio, elas podem precisar melhorar, mas isso tem que ver com a vida delas. Mas eu tenho certeza que eu preciso melhorar e olhar para elas, já que me incomoda tanto, e aprender a ser mais calma. Então, o homem então recomeçou. Aprendeu a observar mais do que interferir, ok? A cuidar sem sufocar. Ouçam. Se você está cuidando de uma pessoa, ouça. O amor é vai e volta. Se você está só falando, você não está ouvindo, você não está amando, tá? É autoritarismo. E é difícil para dedéu isso aí, gente. A cuidar sem sufocar, a confiar no processo e pouco a pouco o jardim voltou a florescer. Então parem um pouco e pense. As plantas que vocês precisam regar mais na vida de vocês? O que foi esquecido na vida de vocês que vocês precisam fazer com que volte na vida de vocês, que vai melhorar a vida de vocês? Pode ser um beber água, hein, gente? Pode ser coisa pequenininha aqui, mas beber uma água. Água é primordial, viu, galera? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Água. E as forças vão crescer. E quais são as forças que estão crescendo tortas? Ok? Então, uma reflexão final. Estamos regando demais ou sufocando? Ou estamos deixando faltar cuidado? Ou estamos tentando controlar o crescimento do outro? O Evangelho segundo o Espiritismo diz: amar não prende. Amar não anula. Amor não impõe dor como prova. Como saber que eu estou impondo dor como prova? Faz isso. Faz isso. Você está ouvindo alguém gritando? Você tem que ouvir o outro lado. Minha filha, quando vamos lá do miojo de novo, minha filha pede também, 7 horas da manhã. Ela pede mais chocolate agora nessa pasta, tá uma loucura. Mãe, já foi de manhã. Mãe, posso comer chocolate? Não, filha. Ah, mãe, eu falei, filha, por que eu não posso comer chocolate? Eu falei, porque você pode ter problema no dente, você pode ter problema na barriga, você pode ter dor de barriga. Mãe. Aí ela foi lembrando. Por quê? Porque eu já repeti várias vezes. Ela mesma me deixou. Eu não vou comer chocolate, não. Porque um dia ela provou. Ela não estava aqui, ela foi numa festa, encheu a boca de brigadeiro. Falei, vai ter dor de barriga. Falei, deixa comer, não vou ter não. Falei, então come pra você ver. O que aconteceu, minha gente? Dor de barriga com outras coisitas a mais. Eu falei, mamãe, foi chocolate? Sim. Então, o ser humano, ele percebe. Por que eu preciso contar aqui uma história para vocês? Porque a história faz com que penetre mais na nossa mente, a gente consiga interpretar. O ser humano entende pela interpretação. Por isso que, inclusive nós adultos, quando a gente vai passar alguma coisa para alguém, a gente precisa fazer o quê? Falar para a pessoa e falar para ela escrever, não é? Para depois ela poder interpretar. Porque aqui nós estamos num campo morfológico e biológico. Por isso nós temos o tempo. O tempo ele precisa ser utilizado para que a gente consiga evoluir. Então, para evoluirmos no amor, espero que vocês reflitam o que o Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo. E sim, primeiro, entre vocês, o que vocês amam que está aprendendo? Lembra? Primeiro no interior, depois no externo. O que vocês estão amando que está aprendendo vocês?
O que vocês estão amando que está anulando vocês? O que vocês estão colocando como prova e está doendo em vocês? Eu preciso fazer isso e como se estivesse segurando alguma coisa que estivesse sangrando. Isso aqui vai fazer com que vocês inteirem o interior, aí quando o outro vir com a mesma situação, você vai se lembrar, igual a minha filha lembra quando eu falo para ela da dor de barriga. Tá certo? Você sabe o que andou me ajudando muito esse tempo de análise, de estudo, sou psicóloga, trabalho com a TCC. Eu lembrei de você, que eu acho que eu atendi você, né? Sim. O que me ajudou muito foi entender e a separar o comportamento e a emoção. Isso. O amor, ele é uma emoção, né? Muitas vezes, o dar o miojo, o dar o chocolate é um comportamento, né? São duas coisas diferentes. Isso não anula o seu amor, mas é um comportamento no qual não anda no caminho, né? Não anda ali lado a lado com o amor, né? Mas ainda assim não deixa de ser o sentimento do amor. Então eu acho que essa análise é legal a gente ter no dia a dia, que são coisas separadas, né? Dentro das sessões a gente acaba entendendo que as pessoas juntam Confunde, o justo. comportamento e o sentimento. Então quando a gente entende o que é emoção e o que é comportamento, fica melhor a gente fazer a análise. Óbvio que é difícil, Muito. né? Mas eu acho que quando a gente tem essas duas vertentes, a gente consegue compreender, analisar melhor, né? Pra gente, isso aqui dá pra eu segurar, né? Dá pra eu evitar esse comportamento. Mas aproveitando que você está falando isso, e é difícil porque nós não fomos instruídos. Por exemplo, você já está instruída. Não está sendo mais fácil para você do que antes? Para mim também. Então, difícil é por falta de instrução, mas não é impossível. E quando a gente entra nesse caminho, como que a gente se sente? Não, é muito melhor porque, na verdade, a gente visualiza antes do caos. Fim, né? Do caos. A gente consegue visualizar. E até para retomar também, né? Com as crianças, com o comportamento, né? Nas relações amorosas. E viver o amor, né? E viver o amor. E aí é engraçado que tem sobre o amor. A Bruna Marquezine, uma vez, ela deu uma entrevista na qual ela disse que foi difícil ela compreender o amor saudável, né? Porque a gente acredita que, falando sobre comportamento, que é aquele caos, é aquele ciúmes, é aquele negócio de pensar todos os dias, querer conversar, né, sobre comportamento, e que na verdade não. É comportamento. Exatamente. Então, é muito difícil ela entender o que é o amor saudável, o amor que tá tudo bem, você dormir ali, calmo, sabe, vivendo. E o ciúmes não traz isso. Pelo contrário, traz uma loucura emocional. Não dorme mesmo, e não deixa o outro dormir, uma loucura. Ai, gente, passou mais do que meia hora. Quero agradecer vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem as palestras, não só minhas, como as demais que estejam aqui. Venham sempre, são todos muito bem-vindos. É uma delícia compartilhar aqui esse espaço com vocês. E quanto mais a gente vem, mais trazemos pessoas, mais a gente consegue frutificar as palavras, não só de Cristo, mas como de outros pensadores como Allan Kardec, Emmanuel e assim vai. E a gente também consegue aqui conversar um pouco e trazer luz e fazer a alta reflexão. É bom para mim, porque quando eu estudo aqui, automaticamente absorvo. E é bom para vocês também. Então, muito obrigada por essa noite, tá bom?